Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, todos que estão acompanhando aqui esse debate da mostra Cinema Brasileiro, anos 2010, 10 Olhares. A mostra vai apresentar um conjunto de 71 longas-metragens e curtas-metragens brasileiros ao longo de 8 dias. E a gente está num dos debates. A mostra é composta por 10 propostas de recortes curatoriais dentro do mundo, que foi, de fato, mais que um mundo, até um universo, o cinema brasileiro dos anos 2010. Tivemos, só para falar de longas-metragens, tivemos perto de 2.000 longas realizados nesse período. Então, a mostra faz um recorte bem específico e faz isso a partir de 10 olhares. E hoje a gente vai estar tendo um debate proposto a partir do olhar do Leonardo Bonfim, que é curador e que fez essa proposta, e a partir desse olhar dele, ele vai conversar com o Marcelo Ikeda e o Pedro Henrique Ferreira, e eles vão debater e levar adiante questões a partir desse recorte proposto pelo Léo, que está no site da mostra, que junto com os debates tem um texto escrito pelo Léo apresentando as ideias dele e também com os filmes que estão fazendo parte dela. E então eu vou só fazer uma breve apresentação dos nossos 3 participantes e passar a palavra para o Leonardo Bonfim, que vai ser o mediador dessa conversa de hoje. Então, o Leonardo Bonfim, ele é programador da Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, desde 2015. Também foi programador da Sala PF Gastal, na mesma cidade, entre 2013 e 2017, e já realizou trabalho de programação, por exemplo, para os festivais de Gramado e de Brasília. Ele publicou textos sobre cinema nas revistas Teorema, Norte, Noise, Cahiers du Cinéma e Harper's Bazaar Brasil, e desde 2012 é um dos editores do Cinematógrafo. O Léo, então, é o nosso curador, convidado desse recorte, chamado Era Uma Vez, Era Outra Vez, e vai estar conversando com o Marcelo Ikeda, doutor em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e professor de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Ceará, UFC. Ele tem trabalhos tanto nos campos da realização, crítica, curadoria e pesquisa em cinema, autor de alguns livros nesses últimos 10, 15 anos, como, por exemplo, Cinema de Garagem, junto com Delane Lima, Cinema Brasileiro a partir da Retomada, Fissuras e Fronteiras e o Cinema Independente Brasileiro Contemporâneo em 50 filmes, entre outros. E mantém 2 sites, o Cine Casulo Filia e o próprio marceloiqueda.com, onde vocês podem conhecer algumas dos escritos e das ideias dele. E, complementando a nossa mesa virtual, o Pedro Henrique Ferreira, que é professor na Comunicação Social Cinema da PUC do Rio de Janeiro, crítico na revista Cinética e colaborador eventual em outros espaços de crítica. Tem um trabalho grande como curador de mostras, retrospectivas e cineclubes em diversos centros culturais, como o CCBB, Caixa Cultural, e instituições como o Instituto Goethe, Instituto Moreira Salles. E, fora isso, é sócio fundador da Dilúvio Produções, também atuando na parte de realização. Então, vou deixar a palavra com o Léo para dar início a essa conversa, junto com a participação do Marcelo e do Pedro, e a gente se vê num outro debate aqui da mostra. Bom, obrigado. Acho que a gente vai ter uma conversa bem livre, bem aberta, né, em relação a esse olhar, a esse programa. As provocações que eu tentei colocar ali, porque foi uma inquietação que já vem, e aí não só minha, acho compartilhada por muitas pessoas que acompanham o cinema, que vem de longa data, já acho que muito forte nesse século, essa ideia de que um filme pode recomeçar, né, ao longo da projeção, ele pode se transformar em outro de uma forma muito marcada, muito visível, né, dentro dessa separação, né, essa transformação. Então, essa inquietação ela vem vindo e não só a partir do cinema brasileiro, a gente vê filmes, né, feitos em outros contextos também que têm propostas semelhantes.
E para iniciar aqui a nossa conversa, a gente vai ter uma fala inicial de cada um, assim, eu queria situar, assim, porque essa experiência de montar esse programa foi muito interessante, porque eu pude rever alguns filmes, repensar, não rever, mas rever na cabeça, mentalmente, alguns filmes, e fugir um pouco, acho que de um escopo inicial que era muito restrito, era muito mais... tinha um mapeamento, acho que mais crítico, mais rigoroso, né, identificando esses filmes no panorama brasileiro da última década. E aí, né, eu lembro que, para mim, foi um momento assim, bem sintomático, acho que mais ou menos ao mesmo tempo surgiram, teve o Arábia, né, o Antônio 123 e As Boas Maneiras, que eram filmes que se aproximavam mais dessa ideia de realmente ter um recomeço muito marcado, né, em cada filme. E aí, nesse processo agora, foi muito interessante, conversando também com o Eduardo, com outras pessoas, e de ampliar, né? Acho que talvez nesse exercício de retrospectivo, né, de repensar a década, pensar outros filmes que não exatamente estão tão sintonizados, tão ligados a essa ideia, mas pensar a partir dessa perspectiva em outros filmes, né? E aí, naturalmente, pensar a década, pensar, né, quase uma cronologia também. Acho que foi um exercício muito interessante, assim, para ampliar até o que pode ser essa ideia de um filme que recomeça, de um filme que se transforma, de um era uma vez, era outra vez. E agora esse é um momento também enfim, a partir das sessões, né, do texto e dessa conversa, a gente acho que ampliar ainda mais e colocar isso na rua, né, e acho que ter essa troca, essas trocas são sempre muito... enfim, são sempre muito, muito boas, né, para a gente ampliar os olhares e os horizontes. E até o Pedro vai falar primeiro, né, que a gente já conversou rapidamente algumas vezes. Antes de ter compartilha também, acho que essa inquietação de alguma forma, né, porque ele está pesquisando também uma ideia depois me corrige se mudou a pesquisa, mas a ideia do filme dividido, né, se dividido em duas partes, que acho que é uma marca, né, bem forte, né, desse momento. Então, a gente inicia com o Pedro, depois o Ikeda entra e a gente, enfim, a partir das proposições deles, a gente pode ir para vários lugares, certamente. Então, Pedro, bem-vindo. Gente, bom dia. Primeiramente, queria agradecer o convite aí do Leonardo. É um enorme prazer estar participando dessa mesa. Agradecer ao Eduardo, a Eliane, ao Ivan, pela mostra como um todo, e cumprimentar aqui o colega Marcelo também, que vai fazer a fala em seguida, pela conversa. Fez muito surpreso, na verdade, primeiro com a curadoria do Leonardo, porque eu venho pesquisando justamente esse assunto que o Leonardo também vem pesquisando, então o nosso encontro, para mim, foi ótimo, porque foi encontrar alguém que também está se dedicando a estudar isso, né? E eu tinha uma dificuldade muito grande na verdade, eu acho que a curadoria, na verdade, do Leonardo me ajudou muito nesse sentido, que eu tinha uma dificuldade muito grande de enxergar esse tipo de mecanismo operante no cinema brasileiro. E a curadoria dele me fez rever alguns filmes mais atentos a essas questões, mais atento a como eu acredito que essas questões elas são apropriadas ou elas são incorporadas em discursos sobre o próprio Brasil, sobre o nosso próprio momento. Bom, eu vou falar então um pouco, talvez tentando um pouco a partir do meu trabalho, para depois chegar a esses filmes, só tentando contextualizar talvez essa questão que eu já passei por vários nomes, né? Eu gosto muito dessa expressão do era uma vez, era outra vez. Eu já passei pelo nome díptico, pelo nome dobra. Eu acho que são algumas terminologias ainda não muito claras, inclusive para mim. Mas eu tendo a enxergar esse recurso que se tornou um pouco popular na cinematografia, principalmente no campo do cinema de autor, né? Talvez na virada dos anos 90 para os anos 2000, mais predominantemente, certamente, né, a partir dos anos 2000, e talvez no cinema brasileiro nos últimos 5 anos, eu diria que na segunda metade da década passada, que a gente vê essa estrutura não absolutamente predominante, mas ela surgir mais recorrentemente nos filmes, né?
Mas eu gosto de pensar essa estrutura, também já chamei de reboot, né? O filme faz um reboot no meio do filme, eu trazer do computador, do videogame, você recomeça o jogo, né? Mas eu gosto de pensar essa estrutura como uma espécie de disjunção, e eu tento identificar aí, eu diria que 3 momentos, ou um certo histórico dessa disjunção, a partir, ou como que, na verdade, isso se transforma, para tentar caracterizar isso, né, esse fenômeno, como que isso vai se transformando desde a primeira metade da década dos anos 70, um outro tipo de disjunção, no primeiro momento, uma disjunção que diz respeito a você meio que desmontar o filme, vamos dizer assim, né? Algo que se torna um recurso que se torna já bastante comum ali, né? Desde cineastas como Godard até o Solanas, né? Por exemplo, né? Você, na verdade, interrompe um pouco a diegese para evidenciar o trabalho, a produção, evidenciar a própria natureza enganadora daquilo que você está, daquele mundo diegético produzido pelo filme, né? Eu acho que isso foi... Bom, isso está em alguns textos também teóricos, né? O Cinema e Sotura, do Jean-Pierre Godard, o próprio Manifesto, do Solanas, ou o texto do... me faltando o nome agora, do Jean-Louis Baudry, sobre Aparato, né? Quer dizer, toda uma estratégia de confronto a uma ideia de cinema clássico através da disjunção, né? Do desmonte, que eu acho que passa a existir ali, com o intuito de, vamos dizer assim, chamar o espectador para o engajamento material da obra, vamos dizer assim, mais material da obra. Né? Isso eu acho que acontece muito ali na primeira metade dos anos 70, sobretudo no cinema mais experimental, né? O Godard, do Dziga Vertov, né? Talvez, e o cinema mais ligado a um engajamento político também, né? E eu acho que com aquilo ali nos anos 80 e 90, vamos dizer assim, que eu acho que talvez essa estratégia ela não só se populariza, mas como ela ganha, ela se torna uma espécie de jogo. Isso tem várias terminologias que passam a ser usadas para se lidar com filmes que, na verdade, fazem isso sequentemente, né? É desmonte em cima de desmonte, aquilo que talvez na teoria passou a se chamar de narrativa em abismo, na teoria da narrativa, né? Narrativa em abismo ou puzzle filme, né? Você tem várias terminologias para um pouco esses filmes que vão levar uma nova camada de verdade, mas essa nova camada de verdade ela se prova novamente uma outra camada a ser desfeita e você vai numa espécie de espiral desfazendo uma coisa muito associada ao pensamento pós-moderno, né? Então, acho que tem talvez esses 2 momentos, ou essa evolução da disjunção, desse mecanismo de disjunção narrativa, ou de sutura, enfim, acho que há um amplo gama, um vasto repertório de conceitos que tentam explicar um pouco a evolução desse tipo de mecanismo, mas eu acho que ali nos anos 90 começa a surgir algo que é ligeiramente diferente disso, mas que foi lido como isso, que foi lido historicamente ali como isso, nos filmes de David Lynch, por exemplo, né? Há obras, por exemplo, citando o David Lynch como as obras dele como puzzle filmes, né? Ou o Hong Sang-soo, né? Os primeiros filmes do Hong Sang-soo, dentre outros, e que eu acho que, na verdade, eles estão fazendo uma coisa diferente, que é justamente começar isso que vai se tornar mais frequente nos anos 2000, que é executar esse era uma vez, era outra vez, essa bipartição do filme em 2, né, eventualmente mais que 2, mas onde você recomeça a narrativa e, na verdade, eu acho que o jogo aqui, como muito bem caracterizado pelo Leonardo no texto, né, é um jogo que envolve você, na verdade, retrabalhar a memória da primeira parte ao assistir a segunda.
Eu lembro que eu fiz uma entrevista com Miguel Gomes em 2015, no qual ele é muito explícito em relação a isso. A gente estava falando sobre Mil e Uma Noites, mas ele estava falando, na verdade, como isso em vários filmes dele, né? Como que, na verdade, ele sempre pensava numa certa elasticidade do trabalho, onde você vai mostrar algo muito diferente daquilo que você estava mostrando antes, com o intuito de produzir essa elasticidade e obrigar o espectador a enxergar essa outra coisa com a memória da coisa anterior, né? Eu acho que isso é uma outra estratégia de disjunção, mas uma estratégia de disjunção cujo movimento não é um movimento de desmonte, não é um movimento de fragmentação, como talvez fosse no momento anterior, mas um movimento de construção ou de soma, né? É uma coisa mais a outra, e não uma tentativa de esfacelar. Eu acho que ainda muitas vezes essas duas chaves de leitura servem, eu lendo críticas, lendo trabalhos sobre, inclusive esses filmes aí que o Leonardo está trazendo, a gente vê muitas vezes se falar em narrativa esfacelada, se falar em desmonte, ou se falar em um jogo narrativo que retorna ao autor, né? Quando eu acho que, na verdade, um interesse renovado aqui são filmes que procuram, eventualmente, fazer essas coisas, mas sempre no sentido de construção, no sentido de soma, né? Talvez essa linhagem tenha menos a ver com o pós-modernismo neoliberal ali do início dos anos 90 e mais a ver, eventualmente, com eu lembro quando teve o levante zapatista nos anos 90, você teve uma frase que era muito comum, um lema deles que era muito comum, que era por um mundo onde caibam muitos mundos, no sentido de soma de coisas que, em princípio, mundos que são absolutamente diferentes numa mesma coisa. Eu acho que há uma percepção temporal aí muito diversa daquela percepção temporal associada à pós-modernidade, que é, na verdade, uma abolição temporal, né? Em geral, é de uma abolição temporal e que... Então, na verdade, me interessava isso, passou a me interessar muito isso, como que esses filmes propunham uma outra forma de percepção do tempo, dentro da lógica narrativa, né? O estudo da narrativa sempre está em íntima ligação com as formas de percepção temporal. Então, eu comecei a pesquisar em torno disso. Eu acho que esses filmes fazem isso em vários sentidos muito diferentes, né? Eu acho que caberia, é um trabalho que eu estou tentando fazer, uma espécie de catalogação das formas como como essa disjunção, essa dobra, ela é feita, né? Porque muitas vezes, em todas eu acho que há uma divisão, um salto muito abrupto para uma outra coisa, e uma tentativa de construção de correlação, ainda que essa correlação ela não seja dada ao espectador, né? O espectador ele meio que assiste muitas vezes sem conhecer o que leva de uma coisa a outra, mas é inevitável um pouco, é muito inevitável que o espectador não pense sobre isso, né? Tá aí a tal elasticidade que o Miguel Gomes menciona, né? O quanto que ele dá isso ao espectador, o quanto que ele não dá, e o quanto que ele deixa o espectador ser lançado em uma coisa em cima da outra. E essa discussão, na verdade, está lá no Eisenstein. Está lá na teoria do Eisenstein, por exemplo, na expressão justaposição que ele vai usar. A justaposição é justamente, não é que uma coisa passa a outra, mas é que uma coisa cai sobre a outra. E o cinema é isso. É um fotograma caindo sobre o outro, né? Então, e aí você é obrigado, você é forçado a pensar, a estabelecer uma continuidade em cima de coisas que são... Isso talvez seja, né, algo muito natural à própria técnica cinematográfica, né? Então, na verdade, talvez catalogar as formas dessa operação, que eu acho que às vezes elas podem ser operações de disjunção temporal, no sentido de um antes e um depois, né, passagem muito radical de um antes e um depois. Para citar um filme estrangeiro, um filme brasileiro que fazem isso, a gente pode pensar, por exemplo, no Cópia Fiel, onde você vai do início do relacionamento ao final do relacionamento com um salto repentino, ou o Boas Maneiras, aqui no Brasil, né, onde você vai para um antes e um depois, quase como que a colocar aí uma leitura mesmo de um certo Brasil, onde há uma tensão do encontro de classes construído, e quando essa
tensão chega a um ápice, você pare um bebê, o momento seguinte que é a perseguição desse bebê. Né? Então você tem uma mudança radical no próprio país retratada através desse recurso de um antes e um depois. Né? Ou os filmes do Apichatpong, né? Principalmente ali o Síndromes de um Século, no qual você tem, bom, como é que a coisa acontecia lá atrás, como é que ela acontece hoje em dia, a medicina lá, e o que é que mudou, e o que é que ficou, né? E o que é diferente, o que é igual, né? Pré-modernidade, pós-modernidade, o que aconteceu, né? Então esses estudos de correlações podem ser temporais, podem ser espaciais, né, de um lugar a outro, de um espaço a outro. Aí, para citar um filme estrangeiro, eu acho que um bom exemplar disso é o filme... Está me faltando o título agora. Está me faltando um cineasta também, falando aqui. Mas eu acho que o próprio filme da Paula Gaetan, aí, que o Leonardo Bonfim trouxe, ele reúne espaços, continentes, muito diferentes entre si, com o intuito de produzir choque nessa reunião. Vou lembrar o estrangeiro, depois eu volto. Agora está me faltando mesmo o título. Eu não vi o filme do Felipe Bragança mais recente, né, mas eu acho que tem algo em comum entre o filme da Paula e o cinema do Felipe, no que há uma certa investigação também, que eu acho que é outra coisa, mas que também acho que está presente nos dois filmes, que é meio que a reunião dessas duas coisas, que na verdade é a coexistência, vamos dizer assim, de fantasmas materiais no presente, né? Como coisas do passado, que na verdade existe materialmente aqui agora, né? E convivem com na verdade, uma outra civilização mesmo, nesse momento, né? Então, acho que também isso é uma estratégia até... Eu estava aguardando para falar isso quando eu entrasse mais no cinema brasileiro mesmo, mas eu acho que é algo que acontece bastante recorrente no cinema brasileiro, principalmente dos últimos 5 anos, aí falando, né? Uma outra é esse jogo entre a obra e a autoria, né? De você estar vendo um filme e, de repente, você vai ver a história do autor que produziu aquele filme, né? E isso não é feito não é construído como uma estrutura em abismo, onde uma coisa vai sempre descortinando a outra. Na verdade, isso é feito como duas camadas, né? Separadas, onde você vai ter 3 momentos. Você vai ver um filme, de repente você vê um outro Antônio, que na verdade está na produção de uma peça que é uma espécie de correlato desse filme, e depois um momento futuro onde há uma espécie de síntese desses Antônios, num terceiro momento. Então, acho que esse jogo com autoria, que está também presente no Cidade dos Piratas, aí, que o Leonardo trouxe, né? Onde você tem também um autor, um personagem, que é o próprio diretor, né? O Otto Guerra, que faz um retrato de si mesmo, se torna personagem. O personagem que ele retrata, que é a Laerte, e o universo, né, do cartunista, que entra ali e você fica, na verdade, saltando entre essas três instâncias, como a dizer, né, é um pouco que, na verdade, a arte e a vida, na verdade, elas coexistem. Espetáculo e vida, arte e vida, obra e vida coexistem como coisas materiais e reais, e você passa de um ao outro com uma certa naturalidade. Quer dizer, não há uma divisão, o que eu quero dizer, né, que isso não é uma estrutura em abismo, porque não há uma divisão entre um nível de realidade e outro. Há, na verdade, um colocar a par de duas realidades em coexistência, vamos dizer assim. Isso só para tentar caracterizar
E aí chegando no... Acho que a título de ilustração, acho que é um outro filme estrangeiro que eu estava tentando fazer esses correlativos, um filme que para mim é bem inaugural nisso tudo, que é um filme de 1989, 90, da Akira Muratowa, chamado Síndrome Astênica, no qual você está acompanhando um filme e aí você passa para a sala de cinema, né, que é um mecanismo de junção, parece ali aqueles feitos no início dos anos 70 ou nos anos 80, mas de repente você vai passar a acompanhar a história do espectador, que na verdade sofre de sono. O filme é um comentário à mudança na União Soviética ali entre 89 e 90, mas você passa, né, na verdade, a vida do espectador. E as duas coisas, quer dizer, passam a meio que coexistir, porque você vê que o mundo do espectador não é tão diferente do mundo retratado no filme. Só para trazer um exemplar aí desse tipo de estratégia. Eu acho que se isso começa no mundo nos anos 90, se populariza nos anos 2000, eu diria que no Brasil isso chega realmente na última década. Eu não vejo, talvez haja, se eu for olhar, né, eu confesso que eu tô agora também falando sem ter revisto a obra dos anos 2000 aos anos 2010 para pensar em exemplares que possivelmente estão ali. Exemplares soltos ao longo da história existem. Tanto no cinema mundial quanto no cinema brasileiro. Eu acho que há uma genealogia também dessa estratégia a ser feita, né? Exemplares talvez de anos 30, 70. Só pensando agora no cinema brasileiro, me vem à mente dois filmes, o Lúcia McCartney e o Davi Neves, onde você, na verdade, ele junta dois contos do criando, e você tem o mesmo salto de uma história a outra muito abrupto, sem ser um filme exatamente de episódios, e a mesma coisa me parece acontecer no Um é Pouco, Dois é Bom. Agora, tá faltando o nome do cineasta também na cabeça. Bom, se alguém lembrar aí também pode me Odilon Lopes. Né? Exatamente. Então, e na verdade eu acho que na primeira metade dos anos 2000, eu diria que essa estrutura também não está plenamente delineada. Eu vejo uma outra, talvez, mais predominante. Não sei se mais predominante, porque a gente está tentando aqui falar, né, de coisas, a produção é enorme, né? Então é muito difícil tentar qualquer esforço de síntese nesse sentido, mas forçando um pouquinho a barra, eu diria que é muito comum, que eu vejo muito comum, são justamente estruturas onde você tem um certo retrato de vida cotidiana, mas algo prestes a explodir dentro desse retrato de vida cotidiana, que eu acho que está no Som ao Redor, está no Que Horas Ela Volta, está no Casagrande, só para citar alguns aí, né? Tem o filme da Laís Bodansky, que eu estou esquecendo o nome agora também. Mas, enfim, onde você tem, né, meio que um retrato de uma vida cotidiana e parece que vai dar ruim. Parece que vai dar, talvez como uma percepção, né, dos possíveis desdobramentos do país aí, né, que é algo crescendo ali que... nesse sentido, o filme da Juliana Rojas, o Boas Maneiras, ele é para mim um ótimo exemplar de uma passagem, né? Porque você tem essa construção na primeira parte e de repente você tem a cisão, né? E para uma perseguição na segunda parte. Só que aí eu acho que justamente talvez essa estratégia passa a ser mais utilizada na segunda metade de formas... acho que essa seleção aí do Leonardo, tem um filme que eu acho muito legal, que é o República, né, que o Leonardo menciona aí no texto, onde você vai ter, na verdade, também a volta à autoria, né, mas com a divisão em duas partes, remetendo a esse retorno à autoria, mas com um intuito muito, muito interessante de produzir também um discurso sobre antes e depois, ou sobre o que foi e o que nunca foi, que eu acho característico, talvez, do momento, representativo, pelo menos, do olhar do momento seguinte dessa década. Enfim, acho que eu já falei bastante aqui, no intuito de tentar abrir algumas portas aí possíveis de interpretação a partir da seleção e da curadoria do Leonardo, uma tentativa de caracterização bem geral disso aí que a gente está falando. Eu vou passar, então, a bola aí, encerrar aqui e a gente vai conversando. Obrigado, acho que muitas portas realmente foram abertas, a gente pode conversar sobre muita coisa aqui a partir dessa fala. Vamos ver o Marcelo, então, que aí a gente
tenta fazer acho que fazer uma síntese é arriscado, né? Ainda mais nesse contexto desse recorte, enfim, tentar aproximar as ideias, as questões, tentar embarcar nessa aventura, né? Então, Marcelo, fica à vontade, bem-vindo também, a gente agora vai te ouvir. Sim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, que eu não sei qual é o horário que vão assistir, né, essa fala. A gente aqui nesse sistema remoto tem isso, né, o horário, né, as horas, o tempo, né, acaba tendo uma outra lógica, né. Eu fiquei muito feliz pelo convite, agradecer ao Eduardo Valente, que me fez diretamente o convite, e para participar dessa conversa, né, de outras perspectivas sobre o cinema brasileiro dos anos 2010, né, dessa década, né. É um prazer estar aqui com o Leonardo, com o Pedro, trocando ideias, então, sobre um tema que também se desfolha, né, se desdobra, assim, tem várias perspectivas, né. E eu queria começar, assim, também falando que eu achei essa ideia da mostra, assim, bem interessante, porque, primeiro, assim, ela começa com a exibição de um conjunto de filmes, né, com os filmes, com a exibição. Mas, de outro lado, você tem a curadoria, né? Você tem 10 curadores que oferecem, então, né, 10 olhares sobre o cinema brasileiro com questões transversais e tal, né? Então, o filme, a exibição, a curadoria. E, a partir disso, tem um texto, né? Tem um texto escrito pelo Léo, então, que propôs esse recorte, né? Então, a gente passa, né, do filme da curadoria para um texto, né? Um texto de curadoria, mas uma crítica também, né? A palavra, o texto falando sobre essas questões. E agora, nesse quarto momento, a gente tem uma fala, né? Então, tem a questão da oratória, né? A gente como professor, então acho que são aspectos que se complementam, né? Eu estava pensando isso, a exibição dos filmes, a curadoria, o texto, a crítica e a fala, né? A oratória, a palavra escrita, a palavra falada, que também são dobras, né, e perspectivas assim, da linguagem para tentar expressar, de alguma forma, o nosso espanto, o nosso encanto por algumas das dobras do cinema brasileiro, desse período que é um cinema brasileiro dos anos 2010, também uma quantidade muito grande, né, de filmes, de longas, curtas metragens, né, por conta, né, da Ancine, do digital. Acho que o número de filmes produzidos é muito grande, né, nessa década, o Brasil inteiro, né, também a gente tem um movimento de nacionalização, todos os estados do Brasil passaram a fazer cinema, né, então acho que os modos de ver, os modos de ser no cinema brasileiro, acho que se diversificaram e se complexificaram muito, assim, eu acredito, assim, nesses 10 anos. Né, e o recorte que o Léo colocou, ele é muito, muito provocativo, assim, estimulante, que eu também pensei que o ano de 2010 também, curiosamente, a minha vida deu uma dobra, porque eu sou do Rio, tal, nascido e criado no Rio, e em 2010 fui aprovado num concurso, tornei professor do curso de cinema da Universidade Federal do Ceará, eu me mudei para Fortaleza. Então, a minha vida também deu uma dobra, também ela teve que se transformou e recomeçou justamente em 2010. Então, eu achei curioso isso, sabe, 2010 com esse tema, porque me fez pensar também dessas dobras que a nossa própria vida também tem, né? E aqui eu achei curioso também a própria conformação aqui de nós três, que o Leonardo está no Sul, ele é do Rio Grande do Sul, o Pedro do Rio, e eu sou do Rio, mas estou falando aqui de Fortaleza, no Nordeste, no Ceará. Então, de alguma forma, esse nosso diálogo aí passa pelo Rio, né? Rio Grande do Sul e Nordeste, Fortaleza, né? Então, também são várias questões que se dobram, né? Desdobram. Mas aí, para começar falando disso, jogar algumas questões, uma fala inicial para jogar algumas questões, também alimentado pelo que o Pedro falou, que ele fez um amplo assim, panorama, né, segundo essa pesquisa de doutorado que ele está desenvolvendo, de possibilidades. Eu já vou trazer algumas questões para a partir disso a gente desdobrar, né? Mas é curioso quando o Léo colocou esse tema, né, filmes que recomeçam, se transformam, de dobras. Eu gosto muito dessa expressão de dobras. Até foi uma das expressões que o Pedro colocou, né? Ele falou de díptico, de mise em abismo, né? De dobras, né? Se for o caso, a gente pode falar um pouco mais dessa ideia também de dobras. Mas a primeira coisa que vem na minha cabeça são dois filmes feitos ali em 1959 e 1960,
São filmes estrangeiros, mas eu vou trazer para iniciar essa conversa, que é o A Aventura, do Antonioni, e o Psicose, do Hitchcock, né, que curiosamente são filmes ali, eu acho que são filmes que nasceram num momento assim, muito singular do cinema moderno, né, ali 59, 60, né, e são dois filmes muito diferentes, de uma certa forma, mas acho que são dois filmes surpreendentes, assim, para colocar exatamente outras possibilidades, né, nessa ideia de quebras e tal, né, do cinema moderno. O Hitchcock já dentro de uma ideia de cinema de estúdio, de planejamento, um cinema extremamente planificado, né, mas que teve essa quebra, né, lá do Hitchcock, logo dos 20 minutos do Psicose, né, e que o filme começa de uma forma e depois toma um rumo completamente inesperado, que é uma dobra da narrativa, né. É a mesma coisa o La Aventura, lá do Antonioni, que começa lá o filme, uma personagem desaparece e ela desaparece. São dois filmes de personagens que desaparecem, né? E o impacto que isso deixa na vida de quem fica, né? E aí eu fiquei pensando, né? Então, que isso, na verdade, coisas que já existem, na verdade, na história do cinema. E aí, na minha cabeça, vieram também dois filmes, assim, do cinema clássico, curiosamente brasileiros, do cinema clássico, que de alguma forma também tem quebras, assim, inesperadas. São filmes dos anos 50, curiosamente feitos num sistema de estúdio. Então, o primeiro que eu pensei foi Simão o Caolho, um filme do Alberto Cavalcanti, que é um filme bastante estranho, que ele pega exatamente essa ideia da visão, né? Ele mistura essa ideia da visão e do sonho, né? De um personagem que ele recupera um olho, né? E isso acaba tendo um desdobramento, e o filme entra numa lógica também do sonho, do surrealismo, né? Que é algo também caro ao Alberto Cavalcanti, mas num sistema de produção de estúdio, numa comédia, ao mesmo tempo meio ligeira e tal, né? Então o filme tem também essas dobras de um cineasta, né, autoral, que vem, sabe, dos movimentos de vanguarda, e um cinema também, a proposta de um cinema brasileiro também de estúdio, de uma comédia mais leve, pretensamente comercial, né, um filme que busca se equilibrar nessas dobras, né, e foi considerado na época um fracasso de crítica e de público, né, esses fracassos também me interessam, né, ver de hoje esse filme. E outro é o Tico Tico no Fubá, um filme também bem assim, o Simão Caolho, um filme da Maristela, e o Tico Tico no Fubá, um filme da Vera Cruz, mas que também é um filme, lá, uma biografia, né, que tem uma espécie de triângulo amoroso, e nos 40 minutos finais do filme tem uma quebra, o personagem vai para São Paulo e vira um melodrama. Então eu fico pensando até que ponto, sabe, filmes assim do cinema clássico também podem ter essas dobras, né? Mas acho que, claro, que o cinema contemporâneo, eu acho que coloca isso de outras formas, outras perspectivas, né? Acho que, como o Pedro colocou bem, acho que depois do pós-modernismo, né? Dessa ideia desses estilhaçamentos também narrativos, da ideia de um cinema também experienciar outros modos de ser, não um cinema mais sensorial, né? Eu acho que essas questões se desfolham em outras perspectivas, né? Bom, mas a partir disso eu queria fazer, então, uma espécie de provocação, prolongar uma questão que o Léo coloca lá no texto dele, que é um texto bem interessante, né? Cita vários filmes e tal, tem várias coisas para a gente comentar, né? Nesses filmes, nos filmes citados nesse texto, porque são filmes que se aproximam e se distanciam também, colocando várias possibilidades, né? Desse cinema de dobras, dessas dobras, né? Mas nesse texto tem uma pergunta, logo no início, acho que é no segundo parágrafo, que eu achei bem interessante, que o Léo coloca assim: é possível que o mesmo mundo exista de outra forma? Né? Então ele apresenta essa questão dos filmes que se transformam, né? Se transformam e recomeçam, né? Dessa ideia. É possível que um mesmo mundo comece de outra forma? Então eu fiquei pensando nessa pergunta, e eu queria falar duas coisas, né? Que eu acho que, assim, primeiro, quando o mundo ele se apresenta de uma outra forma, ele já não é o mesmo mundo, né? Ele já passa a ser um outro mundo, né? Então, quando um mundo ele é apresentado de uma outra forma, ele é apresentado ou representado de uma outra forma, já não é mais o mesmo mundo, né? Ele já, a meu ver, ele já se transforma e já vira um outro, né? Ele já vira um outro mundo, né? Mas
para além disso, o que eu, na verdade, queria falar é que, na verdade, esse segundo mundo, né, digamos assim, esse segundo mundo, quando ele se apresenta de uma outra forma, essa história que recomeça e se apresenta de novo, de uma segunda perspectiva, esse segundo mundo, essa segunda história, ela não só é uma outra em relação à primeira, né, mas ela muda a nossa perspectiva, muda a nossa percepção sobre a primeira história, né? Então, não só a segunda história é uma outra, mas a primeira história deixa de ser ela mesma e passa a ser uma outra a partir da segunda história, né? Então, isso é uma questão curiosa, né? Porque, por exemplo, no cinema, eu fiquei pensando o seguinte, no cinema, no processo de produção de um filme, você pode apagar o primeiro take e substituir pelo segundo, né? O cineasta geralmente faz lá um plano, faz lá um take, aquele take não funcionou, corta, não funcionou, vamos substituir por um segundo, né? Vamos fazer de novo, podemos recomeçar no cinema, no processo do cinema. Muita gente diz que na vida não, né? Na vida existe uma frase famosa que na vida não tem retake, né? Você fez alguma coisa errada e tal, considerada errada e tal, você vai ter que assumir aquilo. Às vezes, até agora, na nossa cultura do cancelamento, para o resto da vida, você vai ter que arcar com as consequências. Você não pode apagar e fazer um segundo take, né? Começar de novo. Mas eu fico pensando que na própria experiência do set de filmagem, esse segundo take, ele, na verdade, ele já está contaminado pelo primeiro, percebe? Então, mesmo que quando não existe simplesmente apagar aquele take, vamos começar de novo e vamos fazer um segundo take. Porque nesse segundo take, né, o ator, o diretor, toda a equipe, ele não esquece o fracasso, digamos assim, ele não esquece o fracasso do primeiro, né? Então ele já está contaminado, quando ele vai para o segundo take, ele já está contaminado pelo primeiro, percebe? Quando o ator filma o segundo take, ele não esquece do fracasso do primeiro. Alguns falam que esse processo, dá um nome a esse processo de aprendizado, de amadurecimento. Outros dizem que isso se chama memória, né? Não sei muito bem como denominar, mas isso me faz pensar que recomeçar é sempre começar de novo, né? Nunca é um marco zero, né? Nunca é um marco zero. Mesmo num filme, mesmo no segundo take, a criação, né, tá nesses limites, né, difusos entre a criação e a vida. Recomeçar nunca é um marco zero, começar do zero, né? Recomeçar é sempre começar de novo. Então, me interessa muito como um passado contamina essas transformações, e essas transformações contaminam o nosso olhar sobre o passado, né? Então, o tempo passa a ter uma lógica cíclica, circular. O tempo não é mais retilíneo, né? Então, eu fico pensando como é que a latência desse passado, gosto dessa ideia de latência, sabe? Como é que a latência desse passado contamina, então, esses espaços, esses corpos, essas narrativas, né? Um filme se transforma, ele recomeça, mas de alguma forma há algo dessa primeira narrativa presente, latente, nessa segunda narrativa, né? Algo que está latente ali, né? Então, a linguagem cinematográfica, ela nunca é matemática, nunca ela é meramente matemática, né? É como se a ordem dos fatores sempre alterasse o produto, né? Porque, exatamente por essas relações entre passado e presente. Então, só para encerrar aqui essas provocações iniciais, eu fico pensando, então, que nessas ideias de dobra, sabe? E, assim, eu me interesso mais porque tem alguns filmes que são assim, que essas dobras, né, se oferecem, às vezes, como games, como uma forma de jogo com a própria estrutura narrativa, né, em que se recomeça, sabe, como se fosse num game, você tem uma segunda vida, então você se recomeça para dar uma outra alternativa, para acertar, né, ou com um jogo de probabilidades, né, ligado a uma lógica do ou isto ou aquilo, né? Então, filmes, por exemplo, penso em 2 filmes estrangeiros, assim como um Corra, Lola, Corra, ou mesmo um filme que acho mais sofisticado, como um Blind Chance, Sorte Cega, um filme do Kieslowski, da fase polonesa do Kieslowski, né? Que trabalha nessa lógica de recomeçar a partir de um jogo. Mas eu acho que o cinema contemporâneo,
sei lá, filmes que talvez me interessem, eu acho que filmes que complexificam mais essas relações são filmes, assim, não só dessa ideia do ou isto ou aquilo, mas são filmes que colocam uma lógica do isto e aquilo, sabe? E assim, então não o duplo como alternativa excludente, o duplo não é uma alternativa excludente, mas é como se fosse tudo ao mesmo tempo agora, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Então, nesse sentido, as quebras, as dobras, elas passam a não ser pensadas a partir de uma função ou de um significado totalizante, né? Como se as dobras fossem peças que elucidassem um jogo, né, que é montado, né? Então, essas peças e essas dobras teriam uma função dentro de um todo, né? Mas eu prefiro filmes que você pode entrar de várias formas, né? Então, o próprio Deleuze ele trabalha com essa ideia de dobra, né? O Deleuze tem lá um livro sobre dobra, que eu não vou entrar aqui, que não é a minha especialidade, mas eu gosto dessa ideia colocada pelo Deleuze, porque a dobra problematiza essa ideia do que está dentro e o que está fora, né? Quando você tem uma dobra física, pensando no origami ou não, né? Você, dependendo de como você olha a dobra, aquilo pode estar do lado de dentro ou do lado de fora, né? Então, eu gosto dessa ideia da ambiguidade do dentro e fora para pensar essas dobras, né? E exatamente essa ideia do dentro e do fora, né? Então, de quebrar essas dualidades, sabe? Dentro versus fora, criação versus vida, interior versus exterior, né? Eu acho que essas dobras possibilitam romper essas dualidades e colocar numa ideia cíclica, sabe? Rompendo essas dualidades de oposição, né? O que me traz, só para encerrar, então, uma coisa que eu já falei, de uma ideia, então, de uma topologia do tempo, sabe? Que o tempo, então, nessa perspectiva, ele não é mais retilíneo, né? Porque né? A cena 6 faz com que você reveja a cena 2, né? E vice-versa, numa espécie aí de loop, né? Você fica... Então, o tempo passa a ter uma estrutura curvilínea, né? Não mais retilínea. Então, eu acho que essas dobras também são dobras de espaço, né? Dentro, fora. Então, o Deleuze trabalha muito com essa ideia da espacialidade da dobra, né? Mas também, sabe, essas dobras entre o espaço e o tempo. Como esses filmes que se dobram, né? Se recomeçam, transformam, são filmes, então, que colocam outras possibilidades de outras experiências para o espectador em outras percepções do espaço-tempo, né? São essas ambiguidades dessa percepção do espaço-tempo que mais propriamente eu acho que me fascinam mais nesses filmes, mais para além dessas de meras peças rearrumadas ou de um mero jogo formal, né, narrativo, né? Mas essa possibilidade de colocar o espectador num outro espaço-tempo, né? Isso que mais propriamente esses filmes me interessam, né? Então, eu ficaria por aqui. Feitas essas provocações, eu ficaria por aqui para ver como elas reverberam no Léo, que propôs isso, no Pedro, em vocês. Muita coisa a partir da fala de vocês, enfim, acho que a gente poderia ficar conversando aqui certamente muito, muito tempo. Até uma questão do Rio, né? Eu sou carioca também, as coisas das dobras, e vim para Porto Alegre em 2004. Depois essa autoanálise em maio de 2004, que foi quando o Mal dos Trópicos foi exibido, né, pela primeira vez, foi show de Curry. Eu acho que tem uma sintonia ali de eu ter mudado, transformado a minha vida radicalmente, né? Enfim, esse filme tão sintomático, acho que Então também tive um pouco essa experiência que é muito... e talvez explique um pouco também o interesse por esses filmes, essa ideia de reconstruir a vida, né, de alguma forma, e viver uma nova vida, né? E enfim, a partir das falas de vocês, acho que, né, isso é algo que fica muito... que é uma sedução que a própria história do cinema faz, que é maravilhosa, né, de tentar encontrar uma genealogia, uma linha, uma história dessa... né, os títulos, enfim, que vocês trouxeram, tantas coisas podem ser pensadas, e inclusive já um ciclo do cinema brasileiro ali, 50 e 60, né, com o Tico Tico no Fubá e o Simão Caolho, também o Lúcia McCartney, e Um é Pouco, Dois é Bom,
né, que inclusive é um filme aqui do Rio Grande do Sul, né, que eu acho que é bem interessante de pensar em relação a esses filmes contemporâneos. Isso já dá uma amostra bem interessante, acho, pensar essa manifestação em outro momento, né? Até Um Pouco Dois é Bom chegou a ser um subtítulo, né, desse programa, porque até essa piada que eu faço com vocês, que é quase assim, paga um, leva dois, né? Você paga um ingresso e leva 2 filmes, tem um pouco esse elemento mais, pensando numa abordagem mais cômica, né, desse cinema, acho que. E o filme do Odilon, inclusive, ele faz um intervalo em que ele mesmo faz essa divisão, né, e separa as duas histórias. Não é bem um filme de episódio mesmo, ele tem realmente essa vocação mesmo do um depois do outro. Assim, é bem interessante. Acho que é um filme um pouco menos falado do que deveria, né, dentro da história do cinema brasileiro. E nesse contexto, então, acho que ele acaba... É muito interessante mesmo pensar nele. Enfim, a partir dessas... Né, assim, acho que tem muitas questões que eu posso puxar. A questão da dobra, que também é um conceito que eu acho interessante, né, e o que ele trouxe Deleuze, acho que no Imagem e Tempo, o momento que ele fala da dobra, acho que é no Potências do Falso, se não me engano, e ele menciona o Borges, né, que é uma inspiração para o Deleuze, não só para o Deleuze, do século XX, é muito borgiano, e acho que esse cinema que vai explodir no novo século é muito borgiano na minha visão. Alguns filmes, inclusive O Garoto do Bressani, ele é uma adaptação, né, de um conto do Borges, então tem, acho que essa... E eu lembro, acho que o Deleuze cita o Jardim das Veredas que se bifurcam, né, o conto do Borges, que tem aquele livro, né, é um livro labirinto, né, que cada página, numa página o personagem é amigo do outro, na outra ele é filho, na outra eles são inimigos. E acho que tem essa ideia não do ou, né, que é central, né, que os dois trouxeram, que acho que a gente pode pensar nisso a partir dos filmes, né, que é do e mesmo, né, e que o Deleuze acho que também vai pensar muito essa questão, né, em outras enfim, aventuras dele, né, e que nesse programa, por exemplo, eu penso muito no filme da Paula Gaetano, Luz dos Trópicos, como um filme, e aí com uma busca muito política dela e muito, eu acho, nesse momento, né, no final da década, pensar, né, os continentes, essa América, e da forma como ela pensa e como ela aproxima-se esses mundos diferentes. Acho que o Pedro trouxe também essa questão desse mundo de muitos mundos, né, e que é uma percepção que não é tão corrente, mesmo a gente vê em debates não só estéticos, mas debates políticos, né, a questão de identidade, singularidade, como é que isso entra, de que forma, né? E o Luz nos Trópicos, acho que é um filme que busca enfim, tem essa missão, acho que, e aí a questão do tempo, acho que é muito importante, é literal nesse filme, é um filme muito longo, porque dá esse tempo também da gente como espectador poder organizar, né? Aí terminando essa minha intervenção e jogando para vocês a frase que eu acho que me interessa pensar esses filmes, que é o mesmo mundo, isso que o Ikeda trouxe de provocação, que tem esse paradoxo já nessa frase, e que eu tento manter o mesmo, porque justamente isso que você trouxe, né, na segunda você ainda tem o primeiro, né, e essa ideia do take é genial, né, do segundo take, você tem essa memória, né, e não tem como apagar aquilo, foi visto, foi vivenciado, enfim. Então, o mesmo continua, né? Eu acho que esses filmes, não todos, claro, o texto, então, extrapola, eu acho que a ideia, o núcleo duro, que eu acho que disso que a gente está falando, mas a maioria desses filmes, eles ficam nessa tensão, e isso acho que é interessante esse paradoxo, porque tem o E, né, esse elemento do E, né, né, de trabalhar muito mais essa relação do que essa oposição, mas, ao mesmo tempo, tem essa tensão entre esse mesmo e esse diferente, né? Fica é algo novo, mas, né, tem algo que fica, tem algo que permanece, e isso durante a projeção do filme é muito intenso, porque eu acho que esses filmes, eles pressupõem não só que o espectador tem uma memória em relação, isso já foi muito falado, a própria história do cinema, mas que eles podem ter a memória do próprio filme, né, que eles estão vendo, né, que é já pensar o espectador com essa memória. Isso é muito interessante, né? Porque aí convoca, né, essa figura, né,
de quem assiste ao filme de uma participação muito intensa, né? A partir dessa enfim, de como o filme está vendo o espectador, né? De uma forma muito clara, né? Então isso provoca, né, a partir desses paradoxos, eu acho acho que provoca às vezes um sentimento de recusa. Enfim, trabalhando em sala de cinema, exibindo esses filmes, acompanhando sessões, você vê assim um pouco às vezes que isso, o filme morreu, né? O filme acabou. A própria ideia do Psicose, do Aventura, que eu trouxe também, acho que tem muito essa ideia do filme que morre, né? Não só personagem, mas o filme acabou, né? Isso provoca às vezes uma reação de negação mesmo, né? Que eu ver de novo, outra coisa. E, ao mesmo tempo, por outro lado, também há um estímulo a pessoas que embarcam, né? E que a coisa se torna realmente uma relação mais aventureira mesmo com o filme, né? Então, enfim, tentei juntar aqui algumas questões que vocês trouxeram, assim, que, enfim, quiserem ampliar e desdobrar também em outros olhares, assim, fiquem à vontade. Assim. Não sei se o Pedro, agora para seguir a ordem. Não, vocês falaram muitas coisas muito legais e eu comecei a fazer anotações mentais, né? Eu tenho que comentar isso, mas eu já me perdi um pouquinho na soma, né? Lembrei do filme que eu estava mencionando, que era O Auge do Humano, que também é a passagem de 3 continentes a partir de uma ligação muito parecida com essa, né? Tela de computador, o telefone, conectam. Mas também, por exemplo, o Intruso, né, da Claire Denis, também tem essa passagem continental. Acho que tem muitos filmes que fazem isso. Mas na verdade, eu fiquei pensando, né, acho que eu vou começar falando. O Marcelo lembrou de um filme do Kieslowski, né? Kieslowski ali no início dos anos 90, ou final dos anos 80 até, ele faz A Dupla Vida de Veronique, né? Onde você tem um personagem muito parecido com os filmes do David Lynch, que começam com essa história do mesmo personagem, o mesmo ator fazendo personagens que vivem. Embora o filme do Kieslowski ele seja bem organizado nesse sentido, né? Um filme que você entende muito bem a vida de cada uma e as correlações entre a vida de cada uma, eu acho que o Kieslowski ali se interessa por uma questão que tem muito a ver com a bom, tem que mencionar isso. A dobra, fazendo justiça aí a meu orientador, o Maurício Bragança, a expressão veio dele a partir do Deleuze. Eu falava em díptico, tríptico, políptico, pensando na pintura, né, de dípticos. Você tem um quadro, você tem um outro quadro absolutamente diferente, mas a própria moldura força você a pensar uma correlação, eventualmente até narrativa, entre as duas partes. Só que pela carga histórica dentro do cinema, quando você se refere a dípticos, trípticos, você fala em, sei lá, 2 filmes de uma mesma sequência, 3 filmes do mesmo diretor, né? O Maurício sugeriu eu começar a pensar numa ideia de dobra a partir justamente do Deleuze, né? Então, muito legal isso o Marcelo ter trago o Deleuze aí. Mas como que dobra tem a ver também com duplo, né? E aí, se a gente for pensar nessa genealogia do cinema, né, a questão do duplo é uma questão não só no Hitchcock, né? Hitchcock certamente muito, mas ela é uma questão onipresente desde os primórdios, né, do cinema, até como isso tem me interessado muito, né, até teóricos de hoje em dia, como Stefano Andriopoulos, por exemplo, que escreve sobre o duplo, e meio que a concomitância entre o estudo sobre a própria ideia de duplo e o surgimento do cinema, porque o cinema produz um duplo, e um duplo na imagem, né? Uma imagem técnica, que a fotografia primeiro faz isso, só que o cinema dá anima o morto da fotografia, vamos dizer assim, né? Ele dá animação àquilo que é o falecido da fotografia, ele torna presente, né? E concomitante a você a existência de um... E por isso, talvez, ali no final do século XIX e no século XX, a questão do duplo fosse uma questão para a literatura, para a ciência, muito grande. Muito grande. Quer dizer, o que eu quero dizer, eu acho que existe a questão narrativa contemporânea, mas se a gente for pensar nessa genealogia, eu diria que isso tem muito a ver com a própria natureza técnica de produção de imagem do cinema. Né? A coisa de, por exemplo, quando a gente chega no filme da Paula Gaetan, você ter o fantasma presente, né? O passado tornado presente, né? Aquilo que supostamente está morto
tornado presente. E a outra coisa que eu queria comentar nisso tudo é que isso é uma cosmovisão indígena, em vários sentidos, né? Então, da presença do passado no presente, né? Não à toa eu trouxe a citação aí dos zapatistas, mas eu acho que isso está em muita coisa, atualmente. A convivência de mundos, a soma de mundos, a percepção de que isso é uma realidade contra essa que o Marcelo mencionou, né, de que do outro como alternativa, né? A história não deu certo, vamos voltar e vamos refazer a história para ela dar certo. Como se houvesse uma única história e não uma convivência de histórias, né, na mesma coisa. Então foi tentando resumir um pouco as muitas coisas que eu pensei aí a partir do comentário de vocês. Não, pois é, eu fiquei pensando nessa questão do duplo, né? E como você falou agora no final, né? Porque o problema desses jogos, né? Como você falou, essa ideia de que uma história vai recomeçar porque a primeira deu errado, né? Então vamos recomeçar para ver se dessa vez ela vai dar certo, né? Igual você tem uma segunda vida no jogo porque você não completou a fase, né? Você tropeçou em algum obstáculo, então agora você vai ter uma segunda chance para, né, ter sucesso, né? E acho que essa ideia contemporânea, essa ideia de acerto ou erro, isso se fragmenta, né? E mesmo essa ideia do duplo, que eu acho bem interessante, né? Essa relação que você fez com o primeiro cinema, né? Como o próprio cinema também já tem essa ideia fantasmática, né? Do duplo. Mas também é um risco, assim, do duplo ser essa ideia também do dois, né? Do duplo ser sempre o outro, né? E como você falou, dessa ideia também do díptico, dos trípticos, né? Então, eu me interesso também por essa ideia não só do duplo, sabe? Mas essa ideia também, como o Léo colocou, dos labirintos, sabe? Das dobras e dos labirintos, né? Como se fossem dobras de um origami, ou mesmo não dobras de um origami, porque o origami também tem uma figura, né? Ele forma uma figura, sabe? Mas dobras que não te levam necessariamente a algum lugar nessa ideia, né? Que a gente está falando do acerto ou do erro. Eu acho que a lógica, talvez, do cinema contemporâneo favoreça essa possibilidade do múltiplo, né? E não dessa ideia do um e do outro, né? Das dualidades, como eu estava falando, de romper as dualidades e buscar, assim, múltiplos, né? Porque também, né, essa ideia também do duplo passa também essa ideia, assim, também do real e da representação, né? O cinema como representação de um real. Então, acho que essa ideia, sabe, dos referentes e tal, vão se estilhaçando, né, dentro dessa lógica contemporânea. E nesse sentido, talvez eu pudesse falar um pouco do filme da Paula Gaetan, que eu achei muito interessante, e confesso aqui que eu tive que quebrar uma promessa que eu fiz, esse convite me fez ter que quebrar uma promessa, porque eu não tinha visto o filme da Paula Gaetan, passou em algumas mostras e tal online, mas eu tinha prometido para mim mesmo, eu falei assim, não, eu só vou ver o filme da Paula Gaetan no cinema. Eu queria ver esse filme no cinema, porque, né, já previa que o filme tinha realmente uma noção de espaço-tempo, que para você aprender o filme, você, como espectador, precisa se deslocar também do seu espaço-tempo. Então, você sair de casa, pegar um ônibus ou caminhar, ir para uma sala de cinema, né, esse deslocamento para o cinema, acho que é um filme para ser visto na tela do cinema. E aí, quando eu vi esse convite, eu vi o filme e falei, pô, mas as promessas existem para serem quebradas. E aí eu vi o filme aqui da Paula Gaetan na minha tela do meu notebook, foi a minha experiência possível, né? Tem essa questão também que a gente vive nesse momento, né, que a gente não sabe também o que vai ser do cinema, da tela do cinema, como essas dobras afetam a percepção do espectador. Então, também uma outra questão que talvez possa ser interessante é pensar o quanto isso também nos afeta, né, vendo no cinema, né? Claro, né, enfim. Mas o filme da Paula, eu fiquei, assim, achei, né, dentro dessa perspectiva que a gente está falando, curioso, eu fiquei pensando muito numa relação com o filme do Leonardo Moura Mateus, no Antônio 1, 2, 3, como são dois filmes bem diferentes, né? Porque o filme da Paula Gaetan, ela não se desdobra como o filme do Leonardo, mas ela se estilhaça, né? Fragmenta. É um filme, assim, de poucos diálogos, né? Mas é um filme de imagens e de sons, né? É um filme, assim, de fluxos de sensações, né? Eu gosto dessa ideia de fluxos, né? Para pensar esse filme, né? E é como se o filme
ele corresse como um rio que é afetado pelos raios de sol, né? Porque tem muitas cenas de rio, né? Você vai no rio, e o Léo até chegou a falar dessa ideia do rio também, né? Um filme como um rio, né? Mas um rio que é afetado por raios de sol, né? Porque eu pensei nesse título, né? Luz nos Trópicos. Essa ideia que o trabalho da Paula Gaetan também é muito contaminado por essa ideia das artes visuais, né? Das texturas visuais, das sensações, né? Que é também algo muito do cinema contemporâneo também, né? Uma espécie assim também de um cinema áptico, né? De um cinema que não é propriamente narrativo, mas que ele desenvolve em você certas sensações, certas camadas de sensações, né? E o Luz nos Trópicos é um filme também sobre a luz nesse sentido, mas também sobre os sons, né? Como essas sensações também são estimuladas por fluxos de sonoridades que vão nos afetando, né? E eu pensei, esse filme, é curioso que o Pedro falou dessa ideia de uma relação do primeiro cinema, né? Do duplo, do fantasmático, dessa relação do primeiro cinema. Eu também fiquei pensando muito nesse filme da Paula Gaetan nesse sentido, sabe? Como se o filme fosse um conjunto de travelogues. Sabe essa ideia dos travelogues, dos filmes de viagem, né? Dos traveling travelogues, né? De um diário de viagem, uma tradição de um primeiro cinema, que era um cinema não narrativo, né? Pré-narrativo, né? Nessa ideia do Griffith e tal, um cinema, né? Não narrativo, né? Mas, ao mesmo tempo que é um primeiro cinema já contaminado por um discurso contemporâneo, né? Um primeiro cinema contemporâneo, digamos assim, porque há também algo performático, né? Algo da performance, algo dessa ideia das artes visuais, né? Que está muito, muito próxima do filme, né? Então, é um filme que vai sendo estilhaçado, né? Essa ideia do múltiplo, ele vai se estilhaçando. Eu acho que é diferente, por exemplo, da estratégia, por exemplo, do Leonardo Matheus no filme, no Antônio 123, que é um filme muito interessante. Eu acho que é um filme muito, de uma certa forma, um filme literário, né? Você falou assim do Borges, dos labirintos, né? Eu me lembrei desse filme muito de estratégias literárias e tal, um filme também muito falado. É um filme curioso que também ele trabalha com várias opções, né, em arranjos, mas assim, dentro de um conjunto de um universo razoavelmente homogêneo, né, e pré-demarcado. Então ele tem elementos, tem lá o espetáculo de teatro, tem um rapaz que foge de casa para reencontrar a ex, tem uma turista brasileira que já está indo ou voltando da Rússia, né? Tem uma série de elementos que vão se desfolhando e vão se desdobrando em outras histórias. Mas é como se o filme fosse uma espécie de rearranjo, né? Entre peças razoavelmente demarcadas ali, né? Então, acho que o filme tem até uma leveza, ele tem uma leveza, uma ideia assim, de uma dramaturgia do comum, né? De realizar um filme prosaico, né? Tem essa ideia bem contemporânea da dramaturgia do comum, mas ao mesmo tempo é como se o filme fosse uma espécie, não sei até que ponto vocês concordam comigo, ele tem uma leveza, então ele tem um desejo de incorporar a vida. Eu acho que é um filme que abre as janelas assim, para a vida, mas ao mesmo tempo ele é como se fosse uma espécie de uma análise combinatória, né, de elementos ali, de peças em arranjos razoavelmente pré-definidos, né? Então eu fico pensando até que ponto nesse filme a gente pode falar de liberdade de fato, né? Ou se essas peças, na verdade, são peças de um jogo, né, reordenadas aí por um deus títere, né? E já o filme da Paula não está preocupado com esse jogo formal, né? O jogo formal para ela é dessa ideia da epiderme do filme, né? Das sensações, mas ela vai fragmentando, né? Sem nenhum contorno assim propriamente narrativo, sem uma ideia de sentido, síntese, mas uma busca assim por um fluxo de sensações. Eu fico pensando que o filme da Paula, não sei se é interessante fazer essa associação, se é como se o filme fosse um fluxo de consciência, porque também esse termo não é muito bom, porque também essa ideia fluxo de consciência nos remete a uma ideia também de uma certa psicologia, né? Da psicologia, e eu acho que o filme também foge de uma leitura, de uma chave psicológica, né? Mas, em alguma medida, é como se fosse uma espécie de um fluxo de consciência não psicológico, mas, ao mesmo tempo, que me fascina nesse filme é que ela também fala de uma memória coletiva, né? A gente falou aqui, parece que esse fluxo de sensações, de consciência, não é algo também meramente individual, né? Mas até que ponto
né, esses fluxos também remetem, né, pela questão histórica dos continentes, né, a questão dos povos originários, como, né, nesse tempo curvilíneo, né, que ela propõe e tal, então esse tempo que não é linear, né, como esses fluxos também nos remetem, também sugerem, né, é um filme também de sugestões e tal, não de conexões, de sínteses, mas de sugestões, mas também como eles sugerem, né, essa ideia de uma memória coletiva, né, que acho também bem interessante, como ela propõe né, esses outros olhares dentro desse filme. Não, com certeza, acho que dentro dos 5 filmes, né, que estão sendo exibidos, claro que no texto há mais, é um filme que acho que traz, junto com o filme da Maria Clara Escobar, Os Dias com Ele, que até, enfim, depois, para a gente finalizar, depois quero trazer aqui, que também é um filme muito dissonante dentro desse recorte, porque justamente é um filme que ensaia, né, essa ideia de que podem ter vários filmes ali, ou ele pode ser isso, pode ser aquilo, e no fim ele não é praticamente nenhum filme, né? Ele fica naquele conflito ali do que vai ser, ele tem é um filme muito bélico, né, nesse sentido, e a ideia no programa é ele provocar um pouco, se a gente está falando de vários filmes que justamente trabalham com essa, e o da Paula acho que o exemplo máximo disso, né, vamos se abrir, vamos, né, a possibilidade, né, são filmes de possibilidade, de reinvenção, de aproximação. Os Dias com Ele é justamente esse filme meio estranho ali, em que as coisas não, né, e aí que não acontecem, né, e ele me fez pensar em outros filmes dentro desse recorte, né, especialmente Todos os Mortos, né, do Marco Dutra e do Caetano Gotardo. Não sei se vocês assistiram, que já foi também exibido nesse contexto de festivais online, né, não chegou a... Se bem que acho que em alguns lugares ele foi exibido em cinema no momento de pequenas aberturas, né? E que ali esse filme para mim tem, né? E são diretores que gostam, que trabalham com isso, questão da dobra, filme, mas porque às vezes também essa ideia dessa multiplicidade de mundos também pode ser muito conservadora, né? Dependendo de que mundos ali que vão conviver ou devem conviver. Eu acho que esse filme é muito sintomático nesse sentido de que filmes ali, filmes talvez não precisem mais conviver, e aí pensando historicamente no próprio cinema brasileiro, em tudo que foi também discutido, né, na década de 2010, né, enfim, sobre especialmente essa questão da violência branca e do sofrimento negro, né, que o filme traz em primeiro plano, e que é muito estranho, uma experiência muito estranha de um filme que também não acontece ali, tem um embate ali que trava o filme a todo momento, de personagens, né, esse anacronismo que é muito evidente, mas acho que é mais sofisticado no modo como é trabalhado a partir dos personagens vivendo realmente tempos diferentes ao mesmo tempo, né, nesse filme, e sem a CE, né? Ali não tem esse, ali tem um choque muito claro de eu não quero estar nesse filme, né? Enfim, acho que o filme da Maria Clara no programa traz um pouco também essa questão, né? Já da impossibilidade desse E, né? Enfim, que aí eu também queria ouvir de vocês. E só para finalizar essa minha, né, trouxeram umas questões da Paula Gaetano, já depois do Luz dos Trópicos, já faz filmes, não sei se vocês assistiram, os filmes que foram exibidos em Tiradentes, Ostinato, né, o Se Esse Caminho ao Andar, que trabalham também com essa ideia da repetição, e o Ostinato eu acho muito sintomático também, já está aqui passando a década, né, que ela usa a mesma imagem, né? Aí isso que o Ikeda também trouxe do take, do segundo take, ela não precisou nem fazer o segundo take, né? É só uma montagem diferente que a gente vai perceber depois, né? Que está vendo a mesma imagem que a gente já viu, né? Muito sofisticado isso, e como isso faz pensar no próprio filme, mas no que está sendo dito também, e tem um parentesco com o filme da Maria Clara, porque é uma discussão entre ela e o Rio Barnabé, né, sobre uma frase que ele mal colocada, que ela não entende, e fica aquele impasse, e a partir desse impasse o filme se desdobra, né? Muito interessante. Enfim, eu passei aqui até a década seguinte, não sei se esse protocolo foi quebrado, isso é muito grave, mas só para colocar, porque acho que a Paula Gaetano está numa busca muito interessante nesse sentido, né, para além do Luz dos Trópicos, e isso também a gente já pode pensar no Exilados no Vulcão também, com alguma procura também nesse sentido, né? Mas enfim, acho que é uma diretora que realmente pensar agora nessa próxima década, né, o que vem por aí, eu acho que tem uma pesquisa mesmo, uma investigação muito profunda, né, nesse sentido.
Tem mais Pedro, Marcelo. Comentar primeiro essa oposição que o Marcelo fez. Eu concordo totalmente, acho que são filmes opostos, embora usem a mesma estratégia, são filmes opostos. O filme do Léo Moura Mateus, ele é um filme que é como se usasse os mesmos algarismos, né? Só que ele só vai rearticular esses algarismos para produzir uma nova coisa, uma coisa diferente, né? Mas utilizando os mesmos elementos, né? Como faz, eu acho, o Hong Sang-soo, né? O Hong Sang-soo faz muito isso, né? Pega os mesmos elementos, distorce, muda e, bom, vamos ver como é que seria se fosse alterar aqui, né? Já o filme da Paula Gaetan, e só concluindo, o filme, eu acho que produz a mesma sensação de feel good ou de leveza, porque ele te dá ao espectador, né, a crença de que é possível se articular os elementos e construir uma coisa nova ali, né? Quer dizer, tem um filme que respira essa abertura em algum lugar por causa disso. E o filme da Paula Gaetan, eu acho que ele é um filme que aponta para fora o tempo todo, né? Ele está sempre procurando algo que está fora dele, né? Ao mesmo tempo em que me lembra talvez, né, mais aí justamente o Apichatpong, ou a Claire Denis, o Apichatpong principalmente, ele tem uma citação dela que eu acho que é igualzinha a uma que tem no Síndrome do Menino Século, que é a questão da alvorada, que é uma fala bem marcante no filme, né? Que é uma questão da alvorada com o pôr do sol, né? Ou uma correlação que está muito, que eu acho que é uma citação muito parecida e que está também no primeiro filme lá do Apichatpong, que eu esqueci o nome agora, não sei o que, do Meio-Dia também. E que eu acho que tem uma coisa também... Objeto misterioso. Exatamente. Objeto misterioso ao meio-dia. E que eu acho que tem uma coisa também de... Esse apontar para fora, na verdade, significar também um retorno a um certo grau zero da narrativa o tempo todo, a um grau zero das imagens, né? A um grau zero, origem como grau zero, mas na verdade não origem como origem do presente, mas origem como origem de onde tudo pode, ou qualquer coisa pode vir, né? Eu acho que o filme da Paula Gaetan, como Rio, né, que você mencionou, mas nesse sentido é um filme que, em contraste ao filme do Léo Moura Mateus, ele aponta sempre para fora, ele está sempre procurando, eu acho, descobrir coisas fora, né? Elementos fora, e não retrabalhar os mesmos elementos. Em relação ao filme da Maria Clara Escobar, eu confesso que é o filme que eu acho realmente mais diferente dentro da curadoria. Existe um confronto. Esse filme me lembra um filme do Carlos Magno chamado Imprescindíveis, um curta bem curtinho, que é meio oposto, né? Que é a criança que não quer obedecer ao pai, né? É que agora parece que é o pai que não quer obedecer a criança, e ele resiste à interpretação que se quer dele, né? Enfim, eu acho que o filme é rico nesse confronto entre a visão de mundo dela, uma visão de mundo do presente e um cara de outro tempo, né? Mas de fato é o filme mais diferente, porque talvez seja o filme onde esse confronto menos produza uma bifurcação, para usar a expressão aí, onde na verdade o confronto se mantém ali como uma espécie de dialética constante ao longo do filme. Acho que é isso. Queria aproveitar para trazer aqui na roda um outro filme que eu achei muito interessante, que é A Cidade dos Piratas, do Otto Guerra, uma homenagem também ao nosso amigo Léo, que é do Rio Grande do Sul. Era um filme que eu não tinha visto nesse conjunto, e eu vi por conta dessa provocação da curadoria, e eu fiquei encantado com o filme, fiquei muito tocado com o filme. Acho um filme muito, muito, muito interessante, um filme muito corajoso, né? É um filme, dá para a gente falar de várias formas, né? É como se, para mim, assim, fosse um filme sobre um cineasta que desistiu de fazer um filme sobre os piratas para fazer um filme sobre o Minotauro, né? É um filme de um autor sobre outro, né? Um filme do Otto sobre o Laerte, né? Mas, ao mesmo tempo, não é propriamente isso, né? Um autor também que se torna personagem, né? Então, ele se coloca no filme, né? Então, é como se o filme falasse desses labirintos, assim, entre a criação e a vida, né?
como a vida como uma obra inacabada, né? E é um filme também que fala do processo criativo, das dificuldades também do cineasta dentro desse conjunto do cinema brasileiro, que tem os editais, né? Então, o conflito lá com a produtora executiva, que tem o cronograma, tem o orçamento, né? Tem a equipe de trabalho, né? O que dizer para uma equipe de trabalho, né? A solidão desse artista diante desse filme, né? O que ele tem, que ele precisa fazer, né? E, ao mesmo tempo, o filme acho que é um resumo, assim, da vida, né, do Otto Guerra, né, de uma ideia, assim, de subversão, né, da possibilidade de ser você mesmo, né, e acho que o filme fala disso sem síntese, sabe, sem proposta moralizante, né, então acho um filme muito tocante, um filme pessoal, né, um filme de animação, assim, né, que também coloca outras questões, assim, para o cinema de animação, né, um cinema pessoal, um filme sobre a criação, a vida. E é isso, vários elementos que o próprio, né, diretor, o cineasta, não sabe muito bem que filme é esse que ele quer fazer, né? E no próprio processo do filme, como se fosse o próprio processo da vida, ele vai descobrindo, né, a partir dos seus limites, né? Ele vai descobrindo que filme é esse, vai descobrindo que vida é essa que ele é, quem ele é de fato, né? Quais são as suas opções, né? Então, é um filme que eu não conhecia, eu vi anteontem e fiquei, assim, também muito tocado pelo filme. Esse é um filme que acho que circulou menos, talvez, não sei, essas coisas. Talvez cinema de animação tenha alguma resistência, né? E pensando no contexto do Rio Grande do Sul, para mim é o grande filme da década, que, assim, que ficou realmente um pouco à margem. E nesse contexto do programa, acho... E aí, essa relação com a Maria Clara, o filme da Maria Clara, né, com Os Dias com Ele, porque justamente ali, nesse impasse, o filme transborda, né? Tem essa ideia do excesso, que é uma questão que para mim, marca muito esses filmes, né? Essa ideia, a gente está pensar no contemporâneo, no início desse novo século, se falava muito no contrário, né? Muito de um cinema que trabalhava um cinema minimalista, que recusava o teatro, recusava a literatura, a narrativa, e aí vários termos, várias nomenclaturas aparecem, né? Pós-narrativo, enfim. E muitas vezes nessa ideia de redução, né? De reduzir. E nessa investigação, uma coisa que para mim fica claro que é o próprio cinema, isso tá, vocês fizeram esse retorno, né? Que é maravilhoso de pensar essa questão do desdobramento, do duplo, desde a origem do cinema, como isso aparece muito. O cinema começa com uma multiplicidade muito grande, né? Desde as imagens, a gente pensar nas imagens dos Lumière, o que tem ali para ver, né? Aquela movimentação, aquele mundo em movimento, e como o cinema vai, né, reduzindo, vai encontrando, né, vai dizendo o que a gente tem que olhar, ele vai encontrando esse uno, né? E uma das questões mais interessantes no texto, eu puxo a relação com As Mil e Uma Noites, né? Eu pensar nas adaptações das Mil e Uma Noites, que quase sempre transformam As Mil e Uma Noites em uma noite só, né? Há até filmes que são Arabian Nights, né? Que fazem esse jogo. E essa redução e a gente pensar como é que o cinema era exibido no início, né? O Pedro trouxe o Eisenstein, já pensar a ideia do cinema de atrações, que ele vai retomar, né? Tinha essa ideia da multiplicidade, né, de ver filmes diferentes, né, para a gente pensar na própria sessão inaugural do cinema que os Lumière montaram ali, naquela curadoria, naquele programa de filmes, né, o que tem ali, né, não segue uma linha, né, tão, enfim, coerente. Existia essa ideia de mostrar coisas diferentes, né, da sessão de cinema como um espaço para você ter essa experiência, né, em relação com essa multiplicidade, e depois quando os operadores vão viajar, né, a questão do mundo mesmo, essa multiplicidade de mundos, né, na tela, e é muito interessante. Tem uma passagem do 100 Anos de Solidão, que não sei se vocês lembram, assim, que quando chega o cinema, a sessão de cinema em Macondo, rola uma quebradeira na sala de cinema, não porque daquela questão clássica do trem aproximar, as pessoas se assustarem. Rola quebradeira porque um personagem que morreu num pequeno filme, no filme seguinte, o ator faz outro personagem. E as pessoas não entenderam aquilo, né? Essa segunda vez, né, do ator, como ele morreu e agora está vivo. Então, é essa experiência ali, né, desse aí já tem o duplo, tem o desdobramento, tem tudo ali, e provocando esse incômodo, né, de como essa segunda vez, como...
E isso muito íntimo ao surgimento do cinema, né? Então eu gostei muito como vocês fizeram esse retorno, que eu acho sempre muito importante, né? Porque as coisas não começam nos anos 2000, mesmo o Deleuze está pensando isso aí no cinema dos anos 60, 70, né? Ele está a questão do Borges, né? Dos desdobramentos e da dobra. Então é interessante, né? Fazer, acho que esse exercício, né? Então, bom, chegando, né? Eu falei demais, que eu me empolguei também, acho que com as falas de vocês que trouxeram muitas coisas. Enfim, acho que chegando ao fim, já no tempo que a gente tem aqui guardado para a conversa, não sei, abrir para uma última fala de vocês, alguma coisa que vocês queiram ressaltar que ficou de fora, que o que pensaram e que não talvez ficou assim por falar, né? Fiquem à vontade. Eu não estou pensando em particularmente nada, não. Se o Marcelo aí quiser se adiantar também. Era mais para fazer também uma saudação assim, final, agradecer o convite, achei ótimo, assim, a conversa também despertou várias dobras, várias dobras nessas dobras, né? Trazendo aí vários filmes e também destacar de novo o texto do Léo, que é muito interessante, né? Coloca várias camadas, vários filmes, que também estimulou muito essa conversa por esse texto. Léo, muito bacana o teu recorte, os filmes selecionados desse texto, e dizer que foi um prazer participar aqui, adorei conversar aí mais com o Léo e com o Pedro, e fico ansioso também para os outros 9 olhares, né, e os outros filmes e debates aí dessa mostra. Eu vou repetir então o agradecimento também, novamente aí, muito obrigado Leonardo, Eduardo, Eliane, Ivan, ao Marcelo por essa conversa, foi muito bacana, para mim muito útil, na verdade, eu acho que vocês fizeram provocações aí que certamente vão ecoar aqui e que vão servir para o meu trabalho imensamente. Então, muito grato, não só pela participação, mas também pelo que isso vai gerar mais à frente. Bom, eu agradeço muito, precisamente foi uma conversa, e para mim também muito útil, essa pesquisa pessoal, enfim, em relação a esses filmes, a esse universo. Então, agradeço muito a presença de vocês, e ao mesmo tempo acho que jogar isso também para quem está assistindo, né? Porque esses filmes continuam sendo feitos. Eu cheguei a citar alguns da Paula Gaetan já de 2021, né? Até quando eu estava produzindo essa mostra, o Valente falou, olha, talvez vale a pena, não sei se você viu O Desterro, da Maria Clara Escobar, que é um filme de 2020 que nem chegou a estrear ainda no Brasil, né? Porque, enfim, em função da pandemia, dá uma olhada, né? E realmente, ali a gente vê a Maria Clara, ao contrário dos Dias com Ele, já trabalhando com esse excesso, com um filme que se abre uma possibilidade de histórias. Eu não sei se vocês chegaram a assistir esse filme, tem uma espécie de eu pensei na música do The Who, do Magic Buzz, assim, tem um ônibus que entra no filme, uma viagem de ônibus que é uma coisa meio inacreditável, assim, como ela introduz essa viagem, o que acontece dentro desse ônibus, nesse sentido dessa multiplicidade, desses mundos que entram no filme, né, dessa abertura ao que excede mesmo, nessa disposição, né, e numa lógica também diferente, né, um pouco desses filmes em dois, é uma outra coisa, uma outra aventura. Então fico muito interessado, eu imagino que vocês também pensar essa próxima década, inclusive, o que vai ser feito nesse sentido, assim, de filmes que ainda serão produzidos, o próximo filme do Leonardo Moura Mateus, a Paula Gaetan, né, Maria Clara Escobar, o Bressani, né, que segue filmando e acho que sempre com um cinema muito, muito intenso, né, então, enfim, acho que a conversa foi maravilhosa mesmo, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço quem ouviu, né, até o final, quem está acompanhando, e a produção, claro, da mostra, pelo convite, né, e por proporcionar, assim, essa possibilidade de pensar esse recorte, né, ter esse encontro aqui, o texto, e que os filmes, claro, que é o mais importante, né, sejam vistos, revistos. Acho que isso é uma questão bem importante. E, por último, só em termos de exercício, muito do que a gente falou, isso aconteceu comigo agora revendo Antônio 2.3, né, para quem já viu ou reviu, rever a primeira cena em que ele tem a discussão com o pai, depois do desdobramento seguinte. O quão teatral é aquela primeira cena, né, a mesa com a laranja, se não me engano, aquela construção, que numa primeira vez que eu vi, não percebi aquilo. Aquilo é uma cena normal, um pai e filho discutindo, e a partir desse segundo, desse desdobramento, já fui rever essa cena e, nossa, o teatro está ali, né, já muito, muito presente.
Então, são essas coisas que as exibições também acho que nos permitem aprender, enfim, e descobrir, né, com o cinema. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo pela companhia, pelas palavras. E espero que a gente se veja presencialmente para discutir essas questões e outras assim, em breve. Né? Então tá, tchau.